Olá pessoal, eu sou Cleiciane Dias, mentora sistêmica, consteladora familiar, coach life, terapeuta de medicina germânica, Theta Healer, palestrante e treinadora sistêmica. Hoje eu vou aqui compartilhar com você um case da constelação familiar. Foi permitido pela cliente para que eu pudesse hoje falar sobre algo tão importante, né? E que às vezes a gente nem tem consciência realmente do que está acontecendo por trás de um desafio que nós estamos passando. Então, nesse caso, a constelação familiar ajudou a revelar o que estava oculto e assim deu oportunidade para que a minha cliente pudesse enxergar a situação de uma forma diferente, com mais clareza, ok? Então vamos lá? A minha cliente, ela me procurou para falar sobre a parte financeira, porque ela me relatou que estava acontecendo altos e baixos, dívidas constantes, estagnação financeira, gastos repetitivos e falta de motivação, tá? Então aqui eu tenho a minha colinha, porque eu acabei colocando aqui para que eu não pudesse esquecer do que é importante para que você saiba e também sobre o que a constelação pode nos ajudar. Então, dentro desses motivos, eu conversei com ela a princípio, diante ali do que nós estávamos fazendo, da constelação familiar, e eu fui pedindo para que ela colocasse os bonecos representando as pessoas que estavam envolvidas diretamente ou indiretamente nesse desafio dela, que estava reverberando, né, dentro do emaranhado que ela estava envolvida. Então, nesse processo, o que aconteceu? Eu vou fazer um resumo para não ficar tão longo o vídeo. Nesse processo, acabou vindo para o consciente dela uma informação muito importante de uma situação que ela vivenciou quando ela tinha de 5 para 6 anos de idade. E o que foi que aconteceu? Ela presenciou um fato com o pai dela, porque a mãe dela tinha viajado, levado o irmão para fazer uma consulta fora da cidade. E ela ficou um tempo com o pai. E num eventual encontro de uma janta, esse pai apresentou uma outra mulher para ela. Olha só. Mas ela não tinha noção de quem era essa mulher. Ela só foi apresentada. Só que, ao passar dos dias, a mãe dela chegou e ela só lembra desse fato em si. Ela não lembra desse intervalo. Ficou tão marcado na memória dela, no inconsciente dela, que ela não lembra do intervalo, o que aconteceu entre esse momento, que era uma festa na casa de uma vizinha, era um jantar, e o dia que a mãe dela chegou com o irmão. E o que aconteceu? Ela só lembra do fato de que a mãe dela mostrou para ela um corte de uma foto onde esse pai estava beijando essa mulher. Então, diante do fato, essa mãe que sabia que a filha estava acompanhando o pai, questionou esta filha para saber se ela sabia alguma coisa. E ela, por volta aí de 5 a 6 anos de idade. Olha que coisa interessante. E aí, a mãe questionou, ela não lembra sobre o que ela respondeu, e essa mãe entrou em desespero. E ela entrando em desespero, ela viu a mãe falando que queria se matar, começou realmente a gritar, entrou num desespero total. Ela não se recorda também da presença do pai nesses momentos em que a mãe acabou se desesperando. Então ela viu algumas cenas, ela lembra de algumas cenas da mãe. E por ela ter sido questionada, por ela ter presenciado, estar no mesmo ambiente que o pai estava com essa mulher, mesmo ela não tendo consciência do que estava acontecendo, ela internalizou uma culpa, como se ela também fosse responsável pelo que aconteceu. E diante da situação, ela tomou as dores da mãe. Olha só. E tomando as dores da mãe, ela ali também internalizou uma indignação pelo pai.
E dentro desse processo, a criança dela ficou machucada, ficou magoada, ficou ressentida e também se sentindo desrespeitada. E à medida em que ela foi crescendo com tudo isso, ela não se recorda também o que aconteceu depois. Então ficou realmente ali muito forte cenas específicas. Então ela foi crescendo e o pai e a mãe juntos. Eles não se separaram, continuaram juntos, mas ela não se recorda do que aconteceu. E aí ela foi internalizando isso. Só que hoje em dia não, porque depois da constelação ela tomou consciência e ela está agindo de forma diferente. Mas o que aconteceu também? Pelo fato dela ter internalizado uma indignação com o pai devido à situação, ela começou a se irritar com a mãe. Porque a dor e o peso de uma responsabilidade que não era dela estava tão grande dentro dela que ela não estava suportando carregar isso. E por isso ela internalizou também uma irritação com relação à mãe. Ela não tinha paciência com a mãe, ela se irritava muito facilmente. E durante todo esse processo, de vez em quando a mãe achava que o pai estava fazendo algo de errado, a mãe pedia para a filha intervir, entrar no meio da situação, falar com o pai para não fazer. E isso tomou uma proporção muito grande dentro dela, onde ela sabia inconscientemente que ela não podia fazer nada, mas diante das dores da mãe e por ela ter se responsabilizado e se culpado pela situação anterior, ela acabou também, de alguma forma, se achando responsável pelo casamento, pela manutenção, vamos dizer assim, do casamento entre o pai e a mãe. E por isso ela foi crescendo e responsabilizando inconscientemente também o pai. E financeiramente, aí é onde entra, né? Porque a criança dela ainda continuava reivindicando uma reparação do pai. E nessa reparação, onde ela pegou as dores da mãe, ela internalizou que o pai seria responsável por ela, já que ela estava tomando conta do casamento dos dois, que ela era culpada pelo que aconteceu. Então o pai teria que sustentá-la. Então o pai teria que se responsabilizar por ela de alguma forma. Teria que trazer os recursos necessários para ela, já que ela estava tão ocupada em manter algo que não era dela, que não era responsabilidade dela e que não fazia parte da vida e da história dela. Então, como ela não tinha tempo para cuidar das coisas dela, ela responsabilizou o pai por isso. E aí existe, dentro dos ensinamentos de Bert Helling, entre aspas, metaforicamente falando, a vingança inconsciente. Então, para que os pais pudessem também sentir a dor dela, ela não estava se permitindo a prosperar, porque diante da não prosperidade dela, isso também doía nos pais. E ela reivindicava essa reparação. E aí ela começou realmente a ter mais clareza sobre o que estava acontecendo, e é incrível, porque isso também reverberou em relacionamento amoroso na vida dela, né? Porque não tinha espaço, ela estava cuidando do relacionamento de outra pessoa, e diante do que ela viu, do desespero da mãe, a mãe querendo se matar, e aí ela também internalizou uma questão muito profunda com relação ao relacionamento amoroso. E aí, dessa forma, ela trouxe a constelação, os movimentos da constelação, trouxe o que estava oculto, e essa moça, ela teve mais clareza do que estava acontecendo. E aí também, quais são os pontos que acabou vindo e que ela agora está mais consciente e vai poder colocar em prática. Vamos lá? Ela entendeu e ressignificou o seguinte: se libertou da culpa que assumiu, que não era dela, passou a respeitar as dores dos pais, devolvendo a eles o que é deles, com muito respeito e com aprendizados também. Entendeu que sobre relacionamento de casal, os assuntos referentes pertencem somente ao casal. Que ela é somente a filha, né, que não concorda
com a atitude e comportamento do pai, mas respeita tudo o que aconteceu e que isso diz respeito somente ao pai e à mãe. São os dois quem resolvem, não é ela que vai resolver isso. Então, ela passou a internalizar esse respeito por eles, a aceitá-los como eles são e fazendo diferente na vida dela, tomando a responsabilidade de sair desse emaranhado e construir a própria história agora de uma forma totalmente diferente, aprendendo com esses ensinamentos, aprendendo com a história dos pais e se permitindo, se libertando a fazer de uma outra forma. E também ela aprendeu a cuidar da criança interior, que ali ela abraçando, acolhendo a sua criança, dando o amor que ela precisa, porque hoje ela está na vida adulta, ela pode fazer isso, ela deixa de reivindicar uma reparação do pai ou uma reparação da mãe. Cuidando dessa criança, colocando, entre aspas, o remedinho nas feridas dessa criança. E isso é um exercício diário. A constelação, ela traz isso tudo, traz o que está oculto, tem todo um movimento acontecendo, traz clareza para essa pessoa, traz um outro ponto de vista e ela passa realmente, naturalmente, a ressignificar o que antes era uma dor e que hoje passa a ser um aprendizado, um novo caminho para que ela possa seguir, sem levar mais essa culpa, sem levar mais esse peso. Então ela entendeu todo o processo. E agora ela vai exercitar isso diariamente, colocando em prática para que ela possa seguir tanto financeiramente de uma outra forma, se sentindo merecedora, sendo responsável pela sua prosperidade, se sentindo também merecedora dessa prosperidade e assumindo todo o que faz parte da vida dela, que não é mais o pai e a mãe, é ela quem tem que fazer escolhas, é ela a responsável por isso. E aí ela conseguiu, diante dos movimentos que fizemos na constelação, se sentir no seu lugar de filha diante dos pais, reverenciar os pais com todo respeito, se sentindo sim, se colocando no seu lugar como menor, pequena diante dos pais e os pais grandes perante ela, porque assim, nesse movimento, a filha ou o filho se torna grande diante da vida. Aí a filha consegue enxergar tudo que a vida está proporcionando e que ela pode acessar e fazer uma história diferente, tanto para reverberar no sistema familiar e também dentro das gerações futuras que fazem parte também desse sistema familiar. E olha só, concluindo esse movimento, o quanto é importante a gente trabalhar as nossas questões, o quanto as nossas questões também influenciam gerações futuras e fica reverberando dentro do campo, também reverberando na ancestralidade e nos colocamos numa situação de identificação com fatos ocorridos na nossa ancestralidade, mesmo que não saibamos com quem nós estamos nos identificando, com qual história nós estamos nos identificando e qual a história que nós estamos contando e de quem é essa história. Olha só, que profundo, né? Então, gente, o que eu sugiro a todos vocês? Trabalhem suas questões. Se há uma dificuldade na sua vida, se há um desafio constante na sua vida, em que você analisa, não, eu estou fazendo, eu estou movimentando, mas isso não está chegando no resultado que eu quero, ainda estou com a limitação, dá uma olhada mais profundamente, que pode ser que você esteja identificada com algum emaranhado dentro do seu sistema, com alguém que passou alguma dificuldade financeira e que isso está reverberando para você. É também chamado de maldições hereditárias, é isso mesmo. Mas esses emaranhados, eles podem ser ressignificados, eles podem ser quebrados e você pode sim sair e fazer uma história completamente diferente na sua vida, se sentindo completamente merecedor e merecedora do que há de melhor, aprendendo com seu sistema familiar e se colocando no seu lugar de direito.